Primeiro, bom dia para todas e todas que estão aqui nessa manhã. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque a minha vida é viajar por esse Brasil, fazendo encontros com as escolas, e esse ano não deu para sair viajando, né? Então, os encontros são assim, né? Pela internet. E que bom que a gente tem essa ferramenta para a gente se encontrar e conversar e trocar ideias. Eu gosto muito de começar as minhas conversas explicando por que será que eu virei escritora. Será que alguém vira escritor, gente? Será que um dia a pessoa acorda e fala: opa, hoje eu vou escrever um livro, hoje eu vou virar escritora? Não, não é assim. Eu costumo dizer que a minha trajetória começou quando eu era uma criança, assim, menor que vocês. Eu era uma menina muito inventadeira. A minha mãe dizia que ela não sabia aonde cabia tanta imaginação numa criança só. E tudo que eu queria ter, que eu não tinha, eu inventava. Mas antes de eu saber ler e escrever, eu fazia umas histórias, eu até separei aqui, tentei reproduzir para mostrar para vocês. Claro que aqui está até bonito, quando eu era criança era infinitamente pior. Não sei se vai dar para vocês verem direitinho. Olha lá como é que eram as minhas histórias. As primeiras histórias eram assim, ó. Eu fazia esse monte de rabisco na folha de papel, corria para os adultos e falava: olha aqui a história que eu escrevi. Porque eu tinha muita vontade de escrever as histórias que ficavam dentro da minha cabeça. E eu sou a irmã mais nova, então os meus irmãos, a minha irmã e meu irmão, já sabiam ler e escrever, e eu morria de vontade de fazer que nem eles faziam. Como eu não sabia, eu fazia desse jeito aqui. E, para minha sorte, eu nasci numa família que meu pai e minha mãe respeitavam brincadeira de criança. Então, eu nunca escutei alguém falar assim: ai, menina, que nessa folha de papel só tem rabisco. Ai, para de inventar bobagem, para de falar mentira. As pessoas achavam graça daquela criança inventadeira e perguntavam: que legal, então conta essa história. E aí eu saía inventando milhares de coisas. E a minha melhor invenção da minha infância foi o meu cavalo voador. Eu devia ter uns 6 anos. Eu era louca. Assim, eu tinha muita saudade de morar numa fazenda. E ninguém entendia por que que eu, nascida aqui no Rio de Janeiro, no meio de prédios, tinha saudade de fazenda. Não entrava isso na cabeça das pessoas. E eu, então, falava: bom, já que eu não tenho uma fazenda, eu quero passar as férias na fazenda do meu avô. Mas eu tinha um problema gravíssimo, porque o meu avô não era fazendeiro, então não tinha férias nenhuma para passar na fazenda dele. E aí, o que que eu fiz? Tratei de inventar. Só que fazenda inventada, né, gente, não é uma fazenda qualquer. Porque na minha escola tinha uma menina que, quando ela chegava das férias e a gente tinha que escrever aquela fatídica redação, Minhas Férias, né? As profs vão lembrar bem aí, né? Todo mundo, acho que tem mais de 40 anos, sei lá, mais de 30, já escrevia essa redação, Minhas Férias, né? E aí tinha que escrever. E a menina dizia: ai, eu passei as férias na fazenda do meu avô. Aí eu tinha uma raiva daquela fazenda, daquele avô, daquela menina que vocês não fazem ideia. Só que, em vez de eu ficar com inveja, em vez de eu ficar com raiva, eu inventei uma muito melhor. A fazenda do meu avô tinha cavalo voador. E eu falei para ela: olha, a fazenda do meu avô é muito melhor que a do teu, porque a fazenda do meu avô tem cavalo voador. Ela falou: ai, garota, você é uma mentirosa. Eu falei: pode ir lá para você ver, pode ir. Só que tem um problema muito sério. A fazenda do meu avô é muito longe. E a minha mãe nem é assim amiga da tua mãe. Quando as nossas mães não são tão amigas quando a gente é criança, a gente não viaja, né, para casa dos outros. Então, acho melhor você não ir lá na fazenda do meu avô. E aí a menina, claro, ficava com uma pulga atrás da orelha. E eu saía inventando cavalos voadores, eu saía inventando que eu conversava com os peixes no fundo do mar, né? A gente passava férias numa cidadezinha chamada Nova Friburgo, e atrás da nossa casa passava um rio. E a minha mãe me deixava ir sozinha para o rio pular pedra. Não sei como é que ela deixava isso, né? Há uns anos atrás eu perguntei para ela, falei: mãe, você não tinha medo, não, que acontecesse alguma coisa? Ela falou: não, filha, eu confiava em você. E aí eu ia pular pedra no rio, me achava própria, né, Narizinho, do sítio do Pica-Pau Amarelo, lá no Reino das Águas Claras. Não sei se vocês já leram sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, os livros, o que que eles me deram, gente? Eles me deram a possibilidade de viver outras vidas e outras histórias, porque eu não me contentava em ser só uma Ana Cláudia. Eu não me contentava em ser apenas uma única criança, uma única história para viver, eu queria viver outras. Então, os livros,
eles me deram esse espaço para eu morar, esse espaço para eu brincar. Eu brincava e fazia casinha de boneca com livro, né? Tipo, você botava o livro em pezinho, assim, o outro fazia telhadinho, e brincava de poder morar. Ou então eu tentava fazer uma casa grande com os livros para eu entrar. Claro que quando eu entrava, a casa desmoronava. Mas a brincadeira era montar a casa. Então eu sempre tive nos livros um amigo de brincar. Não era uma coisa chata, nem enfadonha, era gostoso. E quando eu estava mais ou menos com a idade de vocês, eu acredito que vocês devam ter entre 9 e 10 anos, né? Pelas carinhas, talvez, né? Não me confirmem aí, profs, mas eu acho que sim, né? Tá vendo, balançando a cabeça. Foi nessa idade que eu li um livro chamado A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. E a Bolsa Amarela, nossa, ela tinha tudo que eu queria. Ela tinha as 3 vontades que eu tinha na minha vida, e guardadas ali, escondidas, e a maior de todas era de ser escritora, porque eu pensei assim, a Raquel, personagem da Bolsa Amarela, era inventadeira que nem eu. Ela queria ser escritora, foi quando eu entendi o que eu queria ser. Mas nunca imaginei que um dia isso fosse virar verdade, assim como eu também nunca imaginei que um dia eu ia me tornar amiga da Lígia Bojunga, a escritora daquele livro, né? Então, no dia que eu já adulta conheci a Lígia, eu parei assim, fiquei olhando para a cara dela, não era eu, a Ana Cláudia adulta, era eu, a Ana Cláudia criança ali diante daquela escritora tão amada da minha infância, né? Então, os livros, eles me deram essa possibilidade de eu ser outras, de eu viver outras vidas. E quando eu comecei a escrever, e já na adolescência, né, tinha cadernos e mais cadernos de poesias e de cartas. A gente escrevia cartas, né, na época da minha adolescência. Não tinha computador, imagina, não tinha, a gente nem sonhava com isso. Mas eu sonhava com uma coisa. Não falei que eu era uma inventadeira? Na minha adolescência, eu sonhava com um dia que alguma pessoa no mundo ia inventar um telefone que a gente pudesse ver a pessoa do outro lado. E olha aí, hoje isso já existe, né? Isso era o meu sonho de consumo na minha adolescência, né? Então, hoje a gente já tem isso, então, que legal. Então, acho que quando eu comecei a pensar que eu ia ser escritora, eu pensei assim, o que será que eu vou escrever? Porque eu ficava lendo as biografias de vários artistas, de vários escritores, liam muitas vezes de pessoas muito atormentadas, muito, né, com algumas coisas muito pesadas na sua história, ou então pessoas que tinham morado, sobretudo em Minas, né, tinham reminiscências mineiras para contar do interior. Eu só tinha uma fazenda inventada, eu não tinha minhas reminiscências do interior, né, assim, essas lembranças, né, reminiscências é isso, as lembranças para contar. E eu pensei, meu Deus, o que será que eu vou escrever? O que será que eu tenho para dizer? E aí eu entendi que era a minha menina inventadeira, a minha criança, o meu mundo imaginário, todo esse mundo que eu sonhei, que eu pensei, que eu desejo, que eu acredito. É isso que eu resolvi colocar nas minhas histórias, né? Então, acho que uma vez me perguntaram assim, ô Ana Cláudia, se você pudesse definir a sua obra em uma só palavra, que palavra seria dessa? Eu falei, puxa vida, uma só? Não me dá assim para ser uma frase, pelo menos, né? E aí eu falei, eu diria que eu acho que eu respeito pela diferença. Então, acho que todos os meus personagens, né, eu busco colocar em cada um deles uma característica que é deles, que é única, né, que é do desejo, e eu acho que eu vou muito numa linha de pensar a vida, pensar o que, que a gente está fazendo aqui, né, dos desejos de cada um, os sonhos de cada um, as possibilidades de cada um. E aí eu tenho que contar que essa história aqui, O Noite de Chuva, não sei se vocês conheceram esse livro nasceu aí em Araxá. Olha que legal. Anos atrás, eu fui a um prolê. E a professora Rosa Bernini, talvez vocês conheçam, a Rosa estava nessa oficina. E uma baita contadora de histórias. Ela ali, as pessoas estavam produzindo suas histórias, escrevendo e tudo. E a Rosa me contou de uma história da infância. Eu parei tudo, falei, mulher, pelo amor de Deus, tem que escrever essa história. Ela falou, tá maluca, Ana? Pega isso aí, faz o que você quiser com isso, porque eu não sou escritora, não. Sou uma professora que gosta de contar histórias. Eu falei, olha que eu vou fazer isso virar livro e vou dedicar para você. E aí saiu Noites de Chuva,
né, que é dedicado para ela, tá aqui, né, para a Rosa que me inspirou a criar essa história. E eu vou ler para vocês porque ela é bem curtinha. Era noite de chuva. Mais uma daquelas noites em que Rosinha sentia muito medo. Mãe, acorda! Tá chovendo de novo no meu quarto. Eu sei, filhinha, mas eu já te expliquei que quando essa chuva chega pelos buraquinhos do telhado, podemos brincar que o mar veio nos visitar. Então vamos armar o nosso barco e navegar? Assim, a chuva passa mais rápido. Acorda, Zezinho, acorda, o mar chegou, vamos brincar de navegar. Tô indo, Rosinha, mas não vale ficar com medo, viu? E lá foram os irmãos, aventurando-se mar afora, com barco de lençol e sonhos de horizonte. Nenhum monstro marinho, nenhum redemoinho, nenhum dragão, nem Netuno, nada assustava os irmãos. Noites de chuva eram noites de encantamento e desejos acordados. A noite foi perdendo a sua escuridão e a chuva foi minguando. O galo cantou, foi quando Rosinha caiu no sono, exausta de tanto brincar. Noites de chuva são noites de amor infinito entre mãe e filhos, para sempre reinventando o não existir das coisas. Essa foi a história inspirada na Rosa. Não é a mesma coisa, né? Mostrar ao vivo e a cores, assim, né? A gente não tem o mesmo espaço para a gente ver as ilustrações mais de pertinho, né? Mas essa história foi inspirada nessa história que a Rosa contou, que quando chovia e tinha, às vezes, umas goteiras e o pai viajava, a mãe, né, para que os filhos não ficassem assustados ou com medo do trovão, do barulho, inventava de pegar um lençol e brincar que era barco e navegar, e contava histórias para eles, para passar o medo. Aí eu inventei, né, bolei, e esse é um trabalho muito parceiro da Ana Elizabeth, que é ilustradora, né? A gente construiu esse livro juntas, pensando, não sei se vocês repararam que eu mudei a posição do livro, né? Ele estava assim, ele virou assim, todo momento que está no mundo do sonho, o livro está em outra posição, né? Ele está aqui na vertical, e quando está no mundo real, ele está na horizontal, vai mudando um pouco, né? A maneira da ilustração contar junto a história, junto com o texto. Né? Então, esse texto nasceu a partir de uma história, né, inspirada. Então, porque uma pergunta muito recorrente é: Ana, da onde vem as ideias para escrever um livro? E eu diria que as ideias, elas vêm de qualquer lugar. Elas vêm de uma fala que vocês podem fazer, elas vêm de um pensamento, elas vêm de um sonho, elas vêm da vida, né? Para mim, elas vêm do olhar para a vida e daquilo que me inquieta ou que me incomoda, né? Então, esse é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês, de contar, né? Daquela menina inventadeira, sonhadora, que sonhou ser escritora e que hoje conseguiu realizar o seu desejo de criança, vamos dizer assim, né? Agora, para isso, gente, não adianta só, como muita gente pensa, que você tenha inspiração, né? Não é só isso. Isso é um pedacinho de nada do trabalho de um escritor. O trabalho de um escritor é produzir, é escrever, é ler, é reler, é trabalhar muito. Todo escritor, na minha concepção, antes dele ser um escritor, ele é um leitor muito apaixonado, um leitor muito encantado e um leitor que vai ler um pouco de tudo, até que ele vai encontrar a sua voz narradora, que é única, que é só sua, não é de mais ninguém. E por isso ela é bonita, né? Porque ela é nossa, ela não é do outro.
né? Eu posso admirar profundamente vários escritores, mas a minha voz narradora não é igual à dos outros. A minha voz narradora é minha, né? Então, eu diria que cada um de vocês, seja lá o que vocês forem fazer, né? Vocês precisam encontrar sempre a voz de vocês. E por isso, talvez pensando nos sonhos e nos desejos das crianças, eu não vou ler aqui, mas vou deixar essa dica para vocês. Vale a pena conhecer esse livro em algum lugar do mundo, porque como eu acredito muito na capacidade das crianças e nos desejos e nos pensamentos das crianças, mas eu também entendo que nem todo adulto compreende pensamento e desejo de criança, eu escrevi em algum lugar do mundo, porque em algum lugar do mundo tem sempre uma criança sonhando, pensando, imaginando, né? Vou só mostrar como é que começa. Nesse momento, em algum lugar do mundo, há uma criança pensando no que acontece por dentro dela, em sua casa, sua família, no local onde mora. Muitos adultos nem imaginam que isso possa acontecer. Não entendem os silêncios das crianças, e menos ainda os seus pensamentos. E aí, por conta disso, eu escrevi esse livro. Então, são crianças que podem estar em qualquer lugar do mundo. Então, eu trabalhei com nomes que podem estar em qualquer lugar do mundo, contando o que elas pensam, o que elas sentem e o que vai por dentro delas, né? Então, agora a gente abre para vocês fazerem perguntas, que eu acho que é muito importante a gente poder, né, tirar aí as dúvidas. E eu digo que não existe pergunta certa nem pergunta errada. Pergunta é pergunta, gente. Vocês podem perguntar. O máximo que pode acontecer é eu falar, olha, isso aí eu nunca pensei, né? Como eu te disse, Ana Cláudia, nós desenvolvemos o projeto, né, com as crianças da rede municipal inteira, com os livros de vocês, dos escritores que participaram do Flier Achar, que estão participando. A gente desenvolve esse projeto desde o primeiro Flier Achar, a gente participa, a Secretaria de Educação. E as crianças ficam super empolgadas para conhecer, igual elas estão te conhecendo aqui, para elas é uma alegria muito grande. É claro que agora nós estamos numa situação atípica, porque a pandemia, as crianças não, as aulas presenciais foram suspensas, aí tem poucas crianças, mas no Flier Achar presencial aqui, a gente conseguia levar 7 mil, 11 mil crianças lá. Ah, que maravilha. Uma festa. Nós fizemos assim, sempre os projetos de literatura em cima dos escritores. Agora eu vou te apresentar a professora Rosana, que vai conduzir com vocês. A professora Rosana, ela é regente de biblioteca, professora de literatura das crianças da Escola Municipal Manuela Lemos. E ela vai conduzir os alunos dela, né, que estão aí nos prestigiando. Agradecer a presença das supervisoras, das professoras, né? Rosana, a palavra com você. Vamos lá? Novamente, é um prazer conhecê-la, né? Estar aqui com você, saber um pouquinho da sua vida. Foi muito bom ouvir as suas histórias. E as crianças estão aqui ansiosas para fazer perguntas. Tá? Elas já estão preparadas.